Pessoal, tudo bem? Márcio aqui da Império Com. Pessoal, vamos a mais uma dica gramatical aqui em nosso canal. É o seguinte, olha. Esta frase que iremos analisar é um pouco extensa, mas vamos procurar observar a estrutura e logo após faremos um comparativo com a nossa língua portuguesa. Tudo bem? Observemos. If I had had a second chance, I would have done everything differently. If I had had a second chance, I would have done everything differently. Bom, vamos por partes. Primeiramente, vamos analisar a primeira parte da sentença. If I had had a second chance. Não é? Veja bem, se trabalharmos a estrutura I had had. Nossa, Márcio, I had had. Sim. Podemos traduzir assim, ó. Eu tinha tido. É isso mesmo, Márcio? É assim. Passado perfeito. Né? I had had. Eu tinha tido. Ou, se quiser, eu havia tido. É que fica um pouco estrombótico assim, não é? Mas é dessa forma que você traduz, porque o passado perfeito nada mais é do que um relato daquilo que havia acontecido, não é? Então, essa estrutura I had had realmente ela é muito questionada, não é mesmo? Eu tinha tido, não é? Eu tinha tido muitos brinquedos quando eu era criança. Eu tinha tido, né? É estrombótico, é bem esquisito isso, não é? Ao invés de falar, eu tinha muitos brinquedos quando eu era criança. Mas na verdade é o seguinte, o passado perfeito, ele é muito pouco utilizado, entendeu? Por essa razão que dificilmente alguém vai dizer, eu tinha tido muitos brinquedos, não é? Quando eu era criança. E sim, eu tinha muitos brinquedos quando eu era criança. Mas se pararmos e observarmos só um pouquinho, olha que interessante, fazer apenas um comparativo. Ó. I have had é o presente perfeito. O presente perfeito, ele fala da consequência ou da continuidade de uma ação começada, porém não terminada. E aí, o passado perfeito é um relato, mas é um relato a respeito de um efeito. É um relato, não é? Só que ele trabalha a ideia sobre um efeito passado, não é? Por essa razão, muitas vezes, não é? Ao trabalharmos, eu vou dar um outro exemplo com outro verbo para que possamos entender um pouco melhor, não é? I had spoken, eu tinha falado, não é? Porque, ó, had, ele é o passado e o particípio passado, não é? I had. Agora, I had spoken, eu tinha falado ou eu havia falado, para que possamos entender um pouco melhor, não é? E aí, ao posicionarmos a estrutura, não é? If I had, podemos trabalhar a ideia. Se eu tivesse tido uma segunda chance. Olha aí. If I had a second chance. Se eu tivesse tido uma segunda chance. Não é? Aí temos a concordância. I would have done everything differently. Eu teria feito tudo diferente. Quer dizer, você não teve a segunda chance, ou seja, por essa razão, não é? Você, digamos assim, tudo o que você havia feito continua da mesma forma, porque você não teve a oportunidade de mudar
o que você havia feito antes, pelo fato de não ter tido uma segunda chance. Por isso é extremamente importante conhecer tempo verbal em português, para que você tenha condição de passar a ideia que você gostaria que fosse entendida. Eu entendo perfeitamente o fato de muitas pessoas não gostarem, não é? De estudar gramática por se tornar algo muito chato, muito assim demorado. Eu quero resultado rápido. Só que infelizmente uma verdade precisa ser dita. O resultado não vem rápido. Não é da forma como vocês pensam. Precisamos ter essa consciência de que realmente temos que estudar estrutura gramatical caso queiramos falar o inglês corretamente, caso queiramos falar ou até mesmo escrever o português corretamente. O português e o inglês também, não é? Porque quando estudamos estrutura gramatical, somos brasileiros, falamos o português, com todo respeito, em teoria, tá? Porque inclui-me no meio da confusão também. Porque não é porque eu sou professor que eu sei tudo e mais um pouco. Muito pelo contrário, eu aprendo todo santo dia. Todo santo dia faço pesquisa para poder apresentar aqui uma estrutura no canal. Então, eu não fujo à regra. Eu também estudo. Senão, como eu teria condição de apresentar aqui uma estrutura aqui no canal? Não teria como. Concorda comigo? Pois bem, então aí que eu estou falando. Então essa estrutura if I had, nós estamos trabalhando o pretérito mais que perfeito do subjuntivo. E a concordância se dá com o futuro de pretérito composto. Se eu tivesse tido uma chance, aliás, perdão, se eu tivesse tido uma segunda chance, eu teria feito tudo diferente. Observaram? If I had had a second chance, I would have done everything differently. Olha aí. Portanto, é aquela história. Quanto mais conhecimento você tiver a respeito de estrutura gramatical, melhor será a qualidade do seu inglês. E não somente do seu inglês, e sim do português, porque o português bem falado, ele é bem visto em qualquer lugar que você decida ir. Aonde você for, o português bem falado, ele vai certamente chamar a atenção. Portanto, olha aí, ó, uma boa comunicação é essencial hoje para quem deseja manter-se no mercado de trabalho, tá? E aproveitando a oportunidade, eu gostaria de dizer que a Império Com oferece consultoria gramatical, tudo bem? Então faço um convite a todos. Acessem a nossa página na internet imperiocomlenterprise.com.br para que você possa conhecer um pouco mais a respeito dessa consultoria gramatical que a nossa empresa hoje disponibiliza para o mercado, tudo bem? Chamo-me Márcio Antunes, aqui da Império Com Enterprise. Eu vejo vocês no próximo vídeo.